Olá, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos. Prazer indizível cumprimentá-los nesta auspiciosa noite. Agradecer a Deus pela presença dos meus amigos, dos meus colegas, que nos têm estima e consideração. A estes amigos, a estes irmãos, a estes colegas, eu dispenso o meu respeito, a minha gratidão específica por todos vocês que durante as nossas lives sempre estão atentos a tudo aquilo que trazemos para oferecer às pessoas através dos princípios doutrinários da fé cristã. Eu quero, nesta noite de quinta-feira, precisamente às 22h50, trazer uma palavra apreciativa de escatologia bíblica para a vossa edificação espiritual. Lembrando a todos que daqui a pouco, logo mais, estarei viajando para a cidade de Petrolina, em Pernambuco, e depois para São Luís do Maranhão, onde teremos 2 compromissos espirituais e que certamente esses compromissos transcorrerá na glória do Senhor e na edificação da igreja. Os nossos princípios cristãos nos apontam que elucida-se a chamada de uma pessoa quando esta pessoa tende a promover a grandeza do reino de Deus. De maneira que a minha ausência das lives dar-se às nossas intensas viagens, Tendo em vista que a pandemia acalentou um pouco mais as vidas e nós, nos prevalecendo deste silêncio, desta pandemia, as igrejas estão abrindo as portas para a pregação do Evangelho. E vamos ver aqui, aumentar. Glória a Deus. E vamos assim, levando a preciosa semente do Evangelho, da Palavra de Deus aos corações. Quero agradecer nesta oportunidade a vários irmãos que estão conosco, com Pedroso Lucas. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer também pelo cantor Renato Souza, de Uberlândia. Quero agradecer para Inalda Luísa, Deus abençoe. Edilene de Barreiros, Pernambuco. Simone Batista. Quero agradecer a presença do pastor Isaías Silva. Abraço de Ijuí. Glória a Deus pela Assembleia de Deus em Ijuí. Uma igreja modelo. Pastor Isaías, um maravilhoso, um abençoadíssimo ministro do Evangelho, muito conscientizado das suas responsabilidades. Foram noites extraordinárias que tivemos ali, gozando da comunhão com o pastor da igreja, pastor Isaías, a quem dirijo muito respeitavelmente, e a igreja do Senhor em Juí, todos os membros congregados, corpo ministerial da igreja, pastor Felipe, muito obrigado pelo carinho dispensado à minha pessoa durante os dias que passei em Juí, na nossa 9ª Escola Bíblica de Obreiros. Foram noites extraordinárias, não temos palavras para comentar, dissertar apologeticamente o que Deus fizera nestas noites memoráveis em Ijuí, Rio Grande do Sul. E depois, subsequentemente, fomos para a cidade de Santo Ângelo, onde colaboramos com o pastor Valdemar, mais 2 noites consecutivas, noites memoráveis de batismo com o Espírito Santo, de salvação de almas para o reino de Deus. O nome do Senhor foi grandissimamente
glorificado nessas noites pela noiva do Cordeiro de Deus. Minha gratidão em meu nome, em nome da minha esposa, da minha família, pelo tratamento dispensado pelos pastores Isaías de Ijuí e pastor Valdemar da Assembleia de Deus ali em Santo Ângelo. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer também a presença de tantos irmãos, Júlio César Mota, muito obrigado, de Maceió, Gelson Marques. Glória a Deus, Deus abençoe, irmão Gelson Marques. Deus abençoe grandissimamente a todos vocês, muito obrigado pelas vossas presenças aqui conosco. Renato Moura, muito obrigado. Ismael Oliveira, muito obrigado. Ismael Edilhéus, Gelias, Maria Silva, Débora Moraes, de São Paulo, Bandeira, reverendo Napoleão subiu, caminhou e ministrou, é uma bênção, amém. Certamente, Silas Feitosa, Deus abençoe, irmão Silas, nosso amigo ali de Jundiaí, foi candidato a prefeito da cidade de Jundiaí. Leonardo Feitosa, João Marcelo, pastor Ezequiel Rocha, Shirley Pamela, Gelias, Damião Silvano, Edi Nascimento, Lucas Henrique, Castanhal Pará, Ítalo Alves Santos, Ismael Oliveira, glória a Deus, a Átila Fernandes, pastor Ricardo Belo, Débora Moraes, glória a Deus, quem mais? Jackson, Leude, Pedrosa Lucas, quem mais? De Goiânia, Renato, Jéssica Cavalcante, Morada Nova, Ceará, onde está pastoreando meu amigo pastor Sósteres Fernandes, Moisés Pai, Simone, Virgínia, minha esposa querida, um beijo para você, meu amor. Um beijo para você. Amém, meu amor. Glória a Deus. Evandro Firmino, do Ceará, Deus abençoe. Eu entrei aqui só para dar uma palavrinha com vocês, que eu vou dar atenção à minha esposa, que está ficado muito ausente nesses dias, né? Muito intenso de compromissos, né? E eu preciso também dispensar uma atenção para minha esposa. Então, mas trago uma palavrazinha aqui para vocês sobre escatologia bíblica. Ao iniciar a minha palavra, nós queremos citar alguns princípios da escatologia e da hermenêutica sagrada, né? Há formas de interpretação da profecia, no caso, a forma alegórica. E através deste método, as escrituras podem ser interpretadas de acordo com a mente do intérprete, isso na linguagem alegórica, ficando submissa, obviamente, aos seus costumes, ficando submissa aos meios sociais em que a pessoa vive, a educação. Alegoria, no sentido exato da palavra, significa exposição de um pensamento sob forma figurada, que representa uma coisa para dar ideia a outra coisa. Uma parte das escrituras divinas, interpretada por este método de interpretação, e não a de Deus, visto que a alegoria dá lugar à mente humana. A alegoria ela dá lugar à evasão à mente humana, e não à vontade de Deus. E a conclusão desse sistema de interpretação não condiz com a Bíblia Sagrada. Então, a linguagem literal, ela dá uma definição para este modo de interpretação, é a seguinte: conforme a letra do texto sujeita ao rigor das palavras,
Esta forma de interpretação das Escrituras Sagradas são as mais aceitas possíveis, que é a interpretação literal. São as mais aceitas possíveis no meio cristão, por vários motivos. Este sistema de interpretação é a maneira aceita de todas as línguas, de todos os povos e em todas as nações. As Escrituras Sagradas, meus irmãos, só fazem sentido se interpretadas de forma literal. E esta forma de interpretação, ela respeita as parábolas, ela respeita os sonhos e simbologias. E no sentido literal de interpretação, é possível fazer comparação com outros textos das santas e sagradas Escrituras. Esta forma de interpretação considera todo o contexto e não só uma parte do texto isolado das demais, claro, né? O Senhor Jesus, os profetas e apóstolos, eles utilizaram esta forma de interpretação das Escrituras divinas. Como diz, Jonas passou 3 dias dentro do ventre do peixe. Isto é literal. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Isso é literal. A pedra de Sião, quem nela crer não será confundido, de Isaías 28, isso é literal, reporta-se a Jesus. A seca nos tempos de Elias, de 1 Reis 17, isso é literal. O dilúvio sobre a terra nos tempos de Noé, isso é literal. A passagem de Israel pelo Mar Vermelho, isso é literal. O cativeiro babilônico de 70 anos, isto é literal. Então, como demonstramos acima, os profetas, os apóstolos e até mesmo o Senhor Jesus Cristo utilizaram o método literal para interpretar as Escrituras Sagradas. E se eles utilizaram este método, por que iremos nós desprezá-los? Pelo contrário, devemos seguir o bom exemplo deixado pelo Senhor Jesus. Pelo sentido alegórico, alguém poderia interpretar o texto em que Israel passou pelo Mar Vermelho, dizendo que Israel venceu os problemas e que Deus, ao invés de abrir o Mar Vermelho, deu passagem para Israel atravessar pelo caminho, vencendo assim seus problemas, e que o Mar Vermelho nunca se abriu, literalmente. O fato de comparar a passagem pelo Mar Vermelho com as pessoas e como elas venceram seus problemas, pode até ser aceito como uma comparação. Isso poderia ser aceito numa mensagem, onde o pregador quer mostrar para a igreja e seus ouvintes que assim como Israel passou pelo Mar Vermelho, nós também podemos passar pelos nossos problemas, pois Deus dará escape a qualquer mar de problemas que venhamos a ter. Mas só uma comparação, mas no sentido teológico, não podemos crer desta forma. Temos que crer que o Mar Vermelho se abriu e Israel passou a ser pelo meio do mar. Então, o sentido literal, ele interpreta da mesma forma em que a palavra foi escrita. O povo de Israel passou, sim, pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Como vemos, não dá para aceitar a forma alegórica de interpretação das Escrituras Sagradas, pois, como demonstramos neste exemplo, como ficaria em relação ao arrebatamento da igreja? Alguém poderia usar simbologia e não crer que a igreja, de fato,
seria arrebatada aos céus? E com relação ao reinado de Cristo no milênio, de forma alegórica, poderá alguém crer que Cristo nunca reinará neste mundo, mas somente no coração dos homens? E aí que a forma de estudar a Bíblia pode fazer a diferença. Pela forma literal de interpretação, nós aprendemos que o objetivo de Deus para com a nação de Israel é completamente diferente de seus objetivos com a igreja. E por isso devemos aprender a não confundir Israel com a igreja. E uma coisa está muito clara nas Escrituras Sagradas. Nos tempos passados, antes do nascimento de Cristo, Deus trabalhava com a salvação do povo judeu, enquanto que os gentios estavam um tanto esquecidos, havendo salvação aos gentios em casos especificamente isolados. Porém, após a morte e ressurreição de Jesus, Deus tem oferecido salvação somente aos gentios, que salvos se tornaram a igreja de Cristo, onde acontece a conversão de alguns judeus, porém, é um caso isolado, ou seja, Deus nunca trabalhou com os gentios e Israel ao mesmo tempo. E assim acontecerá também na grande tribulação, ao se completar a plenitude dos gentios, diz Romanos capítulo 11 e verso 25. Deus voltará a lidar com o povo judeu. Contraste entre Israel e a igreja e a escolha de Deus. Deus escolheu Israel para a sua glória na terra. Eu vou repetir. Deus escolheu Israel para a sua glória na terra. Gênesis 15, verso 7. Josué 11, 23. Êxodo 32, verso 13. Deus escolheu a igreja para a sua glória nos céus. Efésios 2 e 4. Israel foi escolhido através da chamada de Abraão, Gênesis 12. A igreja foi escolhida antes da fundação do mundo, Efésios 1 e 4. Então, fazer de Israel uma nação diferente de todas. Este é o propósito de Deus. Fazer da igreja um corpo diferente de todos. Este é o propósito de Deus. Deus chamou uma pessoa para dela formar uma nação, conforme Isaías 51, 2. A igreja foi chamada dentre muitos para se tornar um só corpo aqui nesta terra, o corpo de Cristo. Os judeus serão chamados de volta à sua pátria, conforme Jeremias 33. A igreja será chamada aos céus, conforme 1 Tessalonicenses 4. Há uma relação com Cristo. Cristo será o rei de Israel, Zacarias 14, 17. Cristo é a cabeça do corpo e noivo da igreja, Efésios 1, 22. A herança de Israel é a terra, Gênesis 12, 7. A herança da igreja é os céus, Efésios 1 e 3. Como citado acima, há uma grande diferença entre Israel e a igreja. O objetivo de Deus com Israel é um e com a igreja é outro totalmente diferente. É dado esta pequena introdução às formas de interpretações das Escrituras Sagradas, seguidas de alguns exemplos para demonstrar aos irmãos a forma utilizada para a interpretação desta palavra, onde, embora a mente humana seja importante para o conhecimento dos acontecimentos futuros, acredito que as Escrituras se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2 e 14. Pois não foram escritas pela vontade dos homens, mas os homens que a escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo. 1 Pedro 2 e 21. E por isso sua interpretação não deve ser realizada pela mente humana, mas sim pela vontade de Deus, pelos métodos utilizados pelo Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde a todos nós, nossas famílias, nossa vida espiritual. Isso foi apenas uma introdução a respeito do método alegórico e do método literal de interpretarmos
as Escrituras Sagradas, né? Que Deus possa, através do seu Espírito Santo, nos convencer dessas singulares verdades da palavra do Senhor e que possamos estarmos mais e mais adestrados com a Bíblia Sagrada, conhecendo esta revelação gloriosa que encanta nossas almas, que enriquece o nosso espírito e que alegra também o nosso coração, né? É uma coisa fantástica nós compreendermos as Escrituras de modo literal, e aí está o embasamento da nossa edificação espiritual. O método alegórico é muito fantasioso, é produto das imaginações e dos pensamentos das pessoas. É melhor ficarmos com este método literal, onde o Espírito Santo vai nos dirigindo e mostrando-nos a singular revelação da palavra que promove a nossa edificação espiritual, a nossa estabilidade e a nossa conscientização. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a Verônica, que está conosco, a Gabriela Lima, ao Júnior, ao Marcos Atalaia, meu querido amigo, pastor Marcos Atalaia, muito obrigado pelo apoio. Irmão André Carlos, muito obrigado. Lisboa, Jean Araújo, muito obrigado a todos vocês que ficaram nessa introdução. Rosalba, muito obrigado. Obrigado. Ana Queiroz Correia, Gilão, Romualdo da Costa, pastor Daniel Ferreira, muito obrigado. Pastor Vinícius, muito obrigado. Cleide Ferreira, muito obrigado. Muito obrigado. Breno Silva Ferreira Maria, muito obrigado. Simone, Ernei Alves, Adriano, Romualdo da Costa, Herminiano, Piauí, muito obrigado. Oreis pela nossa viagem, já de madrugada. Vamos viajar para 2 lugares, para São Luís do Maranhão, e também vamos viajar ali para a cidade de Juazeiro, na Bahia. Vamos até Petrolina, onde está o aeroporto, né? Deus abençoe a todos vocês. Jonatas, muito obrigado. Muito obrigado, Lisboa, muito obrigado. Evandro Firmino, muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Jonatas, obrigado. Ferreira, 7 Lagoas, Minas Gerais. Oh, meu primo mora aí. Obrigado, Silas. É mesmo? Que beleza. Pastor Ezequiel Rocha, Damieli Lopes. Muito obrigado a todos vocês. Eu peço permissão para me retirar agora, dar atenção aqui à minha esposa, ficar com ela um pouquinho, conversarmos um pouco, e daqui a pouco estarei viajando. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelas vossas presenças e que Deus nos dê uma noite de paz, de bênção e de muita alegria, ok? A paz do Senhor, a paz do Senhor. Deus abençoe.